Olá, associados e associadas da Sejus. Estamos aqui hoje no escritório César Brito e Advogados Associados para conversar temas relevantes a todos vocês. E aqui ao meu lado hoje está o Dr. Paulo Freire. Dr. Paulo Freire, que é o advogado do corpo jurídico aqui da César Brito, que está trabalhando na ação do INSS, que é nada mais que a exigência do nível superior para os cargos de técnico judiciário do Poder Judiciário da União, aqui no Distrito Federal. Dr. Paulo Freire, é uma satisfação ter o senhor novamente aqui com a gente em mais um trabalho nas ações da Sejus. Satisfação é toda minha, né? Agradecer a oportunidade dada pela Sejus de estar aqui podendo esclarecer a tramitação da ação que tramita no Supremo Tribunal Federal em torno do tema do nível superior para técnicos do Judiciário Federal. E como a gente citou antes, o INSS é nada mais, nada menos que o nível superior, né? Que é exigido para os cargos de técnico judiciário. Dr. Paulo Freire, esse projeto ele foi realizado e foi votado na Câmara, no Senado e foi aprovado, né? Ou seja, ele é constitucional. Isso, foi um projeto de lei enviado para o Congresso Nacional, teve toda a sua tramitação regular no âmbito da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e nesse percurso houve uma emenda a este projeto em que foi inserida a exigência de nível superior para o ingresso no cargo de técnicos do Judiciário Federal. Em seguida, ele foi encaminhado para a sanção ou veto da Presidência da República, que é o trâmite normal de um projeto de lei. Ele foi vetado pelo Presidente da República e, seguindo a tramitação, ele retornou ao Congresso Nacional, que em sessão conjunta rejeitou esse veto e determinou a promulgação deste projeto de lei, que virou lei, com a inclusão da exigência do nível superior para o ingresso no cargo de técnico do Poder Judiciário da União. Em seguida, sendo rejeitado o veto, o projeto foi promulgado, publicado e hoje já é uma realidade jurídica, é uma norma jurídica em vigor e que exige, né, como eu disse, o nível superior para o ingresso no cargo de técnico do Judiciário. Foi apenas essa alteração, né? Não houve alteração nas atribuições do técnico, nas atribuições do analista, não houve alteração na remuneração dos técnicos nem dos analistas, apenas uma melhora, né? uma distribuição melhor do cargo de técnico do Judiciário ao passar a exigir o nível superior para ingresso neste cargo. É uma prerrogativa que o Poder Judiciário tem de melhorar a prestação de serviços para os jurisdicionados, né? Exigindo uma escolaridade maior para ingresso num cargo tão fundamental para o Judiciário, que é o de técnico. E o nível superior, ele é bom para a população, para o usuário do Judiciário, não é isso? E a gente vai ter tribunais, né, com pessoas com qualificação melhor e outros benefícios, né? Exatamente, essa foi justamente a ideia dessa emenda implementada na tramitação do projeto de lei, que é melhorar, dar mais eficiência na prestação jurisdicional, melhorando o serviço prestado para toda a sociedade, para toda a população que busca o judiciário para a resolução de conflitos. E quando ela buscar o judiciário, ela vai ter à sua disposição técnicos com nível superior, né? Então, e que pode, de maneira mais eficiente, prestar esse serviço à justiça brasileira e à população brasileira como um todo. Certo, e a lei foi aprovada, está em vigor, mas aí vem uma associação nacional e pede que ela seja inconstitucional. Baseada em quê? Exatamente. A Associação dos Analistas ingressa no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade para dizer que essa alteração, né, essa melhoria na organização do Poder Judiciário seria inconstitucional. E ela alega basicamente dois fundamentos para isso, né? Uma de que essa emenda não poderia ser implementada, né, na tramitação no Poder Legislativo, e a outra de que os técnicos com isso cumpririam ou invadiriam a seara
das atribuições dos analistas. Mas, como eu disse, a alteração é única e exclusivamente para ingresso na carreira, no cargo de técnico do judiciário, da data da promulgação, da publicação da lei. Né? Não altera em nada as atribuições, não altera a remuneração, nem de analistas e nem de técnicos, apenas exige uma escolaridade maior, o que é garantido aí, né, pela ampla jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. É a administração pública do Poder Judiciário tentando se organizar de uma maneira mais eficiente e para poder prestar um serviço essencial à população, que é o acesso à justiça. Certo, e a partir disso, a ACJUS, que é a entidade mais antiga aqui do Distrito Federal, que representa os servidores do Judiciário, convida o corpo jurídico, né, do escritório César Brito, por meio do Dr. Paulo Freire, para ingressar amicus curiae nessa ADI. Exatamente, né? A ação direta de inconstitucionalidade, a Lei 9.868, prevê a possibilidade de que entidades representativas dos servidores, entidades que tenham pertinência com o tema objeto da ADI, possam ingressar na ação na qualidade de amicus curiae, né, em português amigo da corte, justamente para fornecer ao Supremo Tribunal Federal, ao relator e aos demais ministros e ministras, fundamentos jurídicos, né, de toda a ordem que possam ajudar o Supremo Tribunal Federal a tomar a sua decisão em relação à provocação feita por esta associação no âmbito da ADI 7338. Então a ACJUS solicita um ingresso na qualidade de amicus curiae, o ingresso é deferido pelo ministro relator, Edson Fachin, e a partir de então a ACJUS passa a figurar nesta ação e passa a ter legitimidade para apresentar as suas razões em torno da constitucionalidade da lei, que passa a exigir um nível superior para técnicos, né? Então, além da ACJUS, inúmeras outras entidades, federações, sindicatos, né, do Poder Judiciário Federal, nos estados, também solicitam o ingresso, e muitos deles já foram admitidos na qualidade de amicus curiae, que é um procedimento bastante normal no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Admitir essas entidades, né, que tenham representatividade, que tenham pertinência temática com o objeto da ação, e para poder fornecer o maior número possível de fundamentos que ajudem o Supremo Tribunal Federal a tomar a melhor decisão, né, em torno da inconstitucionalidade ou constitucionalidade da lei. Esse é o papel do amigo da corte, né? Ele não é parte no processo, né? O papel dele é pluralizar o debate, né? Trazer outras visões que não estão apenas na petição inicial e não estão nos pareceres nem da PGR nem da AGU, e para que o Supremo Tribunal Federal tenha acesso a esses inúmeros argumentos e possa tomar a melhor decisão, porque nós sabemos que as decisões do Supremo Tribunal Federal reverberam por todo o Judiciário Federal e para toda a população jurisdicionada, né? Então, quanto mais argumentos, né, mais fundamentos o Supremo Tribunal Federal tiver acesso, ele poderá tomar uma decisão que abarque todas essas visões. E para os nossos associados ficarem por dentro, como são os ritos, as fases desse amicus curiae? Bom, depois que houve o deferimento, né, do ingresso da ACJUS na ação, o ministro Edson Fachin, que é o relator, agora recentemente, deu um despacho, né, adotando o rito do artigo 12 da Lei 9.868. Né? A Lei 9.868, ela disciplina o processo e o julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade dentro do Supremo Tribunal Federal. São ações que são previstas na Constituição, mas essa lei regulamenta como é que o trâmite dessa ação vai ocorrer dentro do Supremo. E o ministro Edson Fachin, que é o relator, optou pelo rito do artigo 12, que diz o seguinte:
diante da relevância da matéria discutida, do seu especial significado para a ordem social e para a segurança jurídica, ele pode não decidir o pedido liminar e remeter, após a prestação de informações, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal, que foi por onde tramitou o projeto de lei, e após a manifestação, o parecer da Advocacia Geral da União e da Procuradoria-Geral da República, submeter este processo ao colegiado para que ele tome, que no caso é o plenário do Supremo Tribunal Federal, para que haja o julgamento tanto da medida liminar quanto do mérito da ação. Então, em regra, há vários ritos que podem ser adotados pelo relator. O relator optou pelo rito do artigo 12, que na prática tem significado e pode significar não decidir sozinho o pedido liminar, não decidir de forma monocrática, submeter ao colegiado o plenário do Supremo para que ele possa decidir sobre todos os pedidos contidos na ação, bem como em razão dos fundamentos apresentados pelos amigos da Corte, que são inúmeros os fundamentos. Fundamento de que a associação não teria legitimidade para ingressar com esta ação no Supremo Tribunal Federal, porque para uma associação ingressar com ação direta de inconstitucionalidade no STF, ela precisa ter pertinência temática com o tema discutido. Lá no artigo 103 da Constituição Federal está o rol das entidades legitimadas a provocar o Supremo Tribunal Federal para declarar a inconstitucionalidade de determinada norma. Então, não é qualquer pessoa que pode entrar com uma DI no Supremo. Tem a PGR, tem o Conselho Federal da OAB, tem algumas entidades que têm o que nós chamamos de legitimidade universal. Em qualquer tema, elas podem ingressar no Supremo e pedir a inconstitucionalidade de determinada norma federal ou estadual. Outras entidades precisam ter uma legitimidade temática. Então, eu não posso, uma associação de advogados, entrar no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, para discutir um tema que não tem relação com a advocacia. Então, é o que nós chamamos de pertinência temática. Então, no nosso entendimento, a Associação dos Analistas não tem essa pertinência temática, porque, como eu disse, não há nenhuma alteração no âmbito das atribuições dos analistas e nem no âmbito da sua remuneração. Não altera em nada as pessoas que são representadas por esta associação, que são os analistas. A lei simplesmente passa a exigir, da data da sua publicação, que para o ingresso no cargo de técnico tenha um nível superior. Então, isso em nada interfere nos objetivos institucionais contidos no Estatuto da Associação dos Analistas. Então, nós alegamos que a entidade não tem legitimidade para poder ingressar no Supremo, porque não altera em nada os objetivos estatutários dessa associação que representa os analistas. Além disso, outros fundamentos que nós apresentamos no sentido de que o Poder Legislativo tem, a sua função típica é legislar. Então, ele tem toda a legitimidade para emendar um projeto de lei e passar a exigir nível superior para técnicos. Esse é o poder, essa é a função típica do Poder Legislativo, é legislar, alterar as leis, revogar leis, modificar leis, ao passo que a função típica do Poder Judiciário é julgar. E neste caso, a iniciativa da lei foi do Poder Judiciário. É ele que iniciou o processo legislativo e quando o PL adentra nas duas casas legislativas, ele foi alterado a partir da função típica do Poder Legislativo, que é legislar. Então, houve essa alteração, ela foi vetada pelo Presidente da República e o Congresso Nacional rejeitou o veto. Então, todo o devido processo legislativo foi cumprido. Não houve nenhuma irregularidade no âmbito da tramitação
E a lei foi promulgada e passa entra em vigor na data da sua publicação. Então são esses basicamente os fundamentos, né, amparados numa jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal de que o Poder Legislativo tem a sua função constitucional, que é legislar, alterar projetos de leis que tramitam lá, alterar medidas provisórias enviadas pelo Poder Executivo, né, pela Presidência da República. Então ele tem o poder de emendar essas medidas provisórias e depois elas vão se tornando lei. E neste caso era um projeto de lei, não era nem medida provisória. Toda a tramitação foi cumprida dentro dos parâmetros constitucionais e dentro dos parâmetros estabelecidos por uma jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Agora, o próximo passo, então, seria o Senado Federal e a Câmara dos Deputados apresentarem as suas informações, que vão dizer justamente isso, como é que o PL tramitou lá dentro, quais foram as emendas apresentadas, quais foram aprovadas, quais não foram. Então, depois o Senado Federal também vai prestar as suas informações, volta o processo para o Supremo para manifestação da AGU, Advocacia Geral da União, que é a previsão lá do artigo 103 da Constituição Federal, que a AGU tem que se manifestar sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei, e depois a manifestação da Procuradoria Geral da República, que encerra o que nós chamamos da fase de instrução de uma ação de controle concentrado de constitucionalidade. Então todas as informações já estarão prestadas, já teremos o parecer da Advocacia Geral da União, da Procuradoria Geral da República, e o processo estaria pronto para julgamento, né? O que ficaria a critério do relator optar ou pelo julgamento virtual, né, que é o plenário virtual, ou liberar o processo para que a presidente do Supremo Tribunal Federal insira na pauta de julgamento do plenário presencial, né, que é aquele que ocorre às quartas e quintas-feiras no plenário do STF. Isso, que o senhor já até responde a nossa próxima pergunta, que é justamente essa. Em que pé, como está, né, atualmente o projeto do INSS, da ADI, o que o associado e associada, as pessoas que querem prestar concurso público, podem esperar? Como é que está atualmente essas questões? Bom, enquanto não houver nenhuma decisão, né, do Supremo Tribunal Federal suspendendo os efeitos da lei ou declarando inconstitucional a lei está em vigor e produzindo seus regulares efeitos, né? Então, qualquer concurso que for previsto, né, para preenchimento de cargos relacionados a técnicos, vai ter que exigir o nível superior, né, para os concursos futuros. Então, se não houver nenhuma manifestação do Supremo em relação à suspensão dos efeitos da lei ou a declarando inconstitucional, ela vai produzir os seus efeitos regulares para os próximos concursos. Então, é aquilo que nós chamamos, enquanto não houver decisão do Supremo, toda lei é constitucional, presume-se constitucional, porque ela já passou por juízos prévios de constitucionalidade, né, que é o juízo feito na Câmara dos Deputados, né, e no próprio Senado Federal, onde o Parlamento avalia a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei. E o Parlamento achou que a exigência de nível superior para técnicos era constitucional e, portanto, aprovou a lei. Então, ela presume-se constitucional até que seja declarada inconstitucional. Então, produzirá seus regulares efeitos até que haja uma decisão definitiva do Supremo a declarando inconstitucional, que nós esperamos que não ocorra diante desses inúmeros fundamentos que nós apresentamos à Suprema Corte. Então, a tramitação dessa ADI, o ministro Edson Fachin deu um despacho, salvo engano, no dia 30 de março, já comunicou a Câmara dos Deputados e o Senado Federal para que eles prestem as informações da tramitação do projeto dentro dessas duas casas. Retornando, vai para a AGU, que vai fazer um parecer sobre a constitucionalidade ou não da lei, e em seguida para a Procuradoria Geral da República.
Então, como eu disse, estaria pronto para julgamento. Não quer dizer que vai ser julgado imediatamente após o parecer da PGR, né? A ação já estaria totalmente instruída para julgamento. Tendo o julgamento, os amigos da corte participam do julgamento, né? Com sustentação oral. Eles podem, né, solicitar audiências com os ministros, com o relator e com os demais ministros, e pode contribuir com o resultado do julgamento. É esse o papel do amigo da corte, e no caso a Sejus já consta nos autos como amiga da corte. Então aí inicia-se um processo de convencimento, de trabalho junto aos gabinetes dos ministros, né, e a própria participação no julgamento por sustentação oral. E é um prazo para isso tudo finalizar? Não há prazo regimental para que isso seja incluído em pauta, né, para que haja o julgamento. Ocorre que, né, pela nossa experiência de atuação no Supremo Tribunal Federal, há dois caminhos, né? Ou o julgamento virtual, esse é mais célere, né, porque esse não concorre com outros processos para ser incluído em pauta, né? Depende ali, né, do relator liberar o processo, e o processo entra na pauta virtual, que geralmente começa às sextas-feiras e termina na sexta-feira seguinte, né? São 5 dias úteis de julgamento. Então começa à meia-noite de quinta-feira para sexta, com o depósito do voto do relator e em plenário virtual, né? Num ambiente virtual, que nós acompanhamos pelo sistema do Supremo Tribunal Federal. E durante a semana, os ministros vão depositando os seus votos, né? Ou simplesmente acompanhando ou divergindo do relator, né? E o processo se encerra na sexta-feira seguinte, né? Se for para o plenário presencial, aí depende mais da presidência do Supremo, porque é ela quem organiza as pautas do plenário presencial. Porque aí concorre com outros processos, por exemplo, a ministra Rosa Weber já fixou a pauta de julgamento do Supremo para esse primeiro semestre. Então, os processos, aquelas sessões de julgamento, né, as quartas e quintas-feiras, já tem processos incluídos lá, né? Para incluir o do INS, ou retiraria um que já está lá, ou teria que fazer algum encaixe, né? Teria que alterar o que já existe, né? A ministra Rosa Weber adota essa metodologia de já anunciar todos os processos pautados para as sessões presenciais. Então, esse é um pouquinho, não é tão célere quanto quando o processo é julgado em ambiente virtual. Mas isso, não há previsão de prazo para que isso ocorra, né? Isso depende muito da manifestação de vontade do relator e da presidência do Supremo, né? O que nós sabemos é que, por se tratar de uma ação de controle concentrado, ela tem que ser julgada pelo plenário, pelos 11 ministros e ministras, né? E não pelas turmas, que são os órgãos fracionários, né? Que são 5 ministros em cada turma. Então, a nossa expectativa é que, havendo essas manifestações, né, o processo esteja pronto para julgamento. Vamos continuar acompanhando para ver se o relator vai optar por incluí-lo no ambiente virtual, ou ele vai optar por incluir no ambiente presencial, que aí depende muito mais da presidência do Supremo do que do relator para que ele seja julgado. Doutor Paulo, uma dúvida que os nossos associados têm é sobre o rito do artigo 12 do Edson Fachin, que ele conhece a matéria, não conhece, como é que o ministro está abordando isso aí? O ministro Edson Fachin, ao adotar o artigo 12, ele não quer dizer que ele está reconhecendo, por exemplo, a legitimidade da associação que ingressou com a ação, não quer dizer que ele está conhecendo da ação, né? Ele pode, após prestadas as informações, né, pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal e após o parecer da AGU e da PGR, o voto dele pode ser no sentido de não conhecer da ação por ausência de legitimidade da associação para ingressar com a ação, né? Essa decisão do ministro Edson Fachin não tem nenhum juízo de valor sobre a ação, né? Não quer dizer que ele está conhecendo da ação
e vai julgar o mérito da ação, né? Ele simplesmente está instruindo a ação, está preparando a ação para poder ir para julgamento, né? Ao adotar o artigo 12, ele submete o julgamento da medida liminar, do pedido cautelar, né, do pedido liminar, ele submete para o plenário, ou seja, ele não decidiu monocraticamente sobre isso, né? Ele poderia decidir monocraticamente, ele poderia conhecer da ação, deferir ou indeferir a liminar, né? Mas ele optou por não fazer isso de forma monocrática, né, sozinho. Ele optou, diante da relevância da matéria, do especial significado dela para a ordem social e para a segurança jurídica, ele optou em instruir, né, quando ele adota o rito do artigo 12, ele está instruindo a ação para deixá-la pronta para julgamento colegiado, né? Então, que nesse julgamento pode chegar à conclusão pelo não conhecimento da ação, pela ilegitimidade da associação, por ausência de representatividade nacional, né, por não cumprir os requisitos necessários para ingressar com uma ação desse teor no Supremo Tribunal Federal e nem julgar o mérito, né? Falar, ó, a associação não é legítima para ingressar com essa ação, portanto não a conhecemos, não vamos conhecer, e os demais ministros também vão votar pelo acompanhamento ou pela divergência do voto do relator. Então, esse despacho significa apenas isso, tá? É bem simples, né? Ele está preparando, instruindo a ação para que ela possa ir para julgamento colegiado, né? Ele optou por não decidir sozinho, né? Porque isso ocorre bastante no Supremo Tribunal Federal, né? Há muitas liminares, né, concedidas e em seguida o ministro, né, ele concede a liminar ou não concede a liminar e em seguida submete ao plenário, né? Então ele já vai para o plenário, para o colegiado com uma decisão sobre a ação. Neste caso, não. Neste caso, ele optou por não decidir sozinho e preparar a ação para que ela possa ser julgada de forma colegiada. E aí o plenário pode julgar tanto o pedido liminar quanto o pedido de mérito definitivo. E pode também não conhecer da ação por ausência de legitimidade. Então, esse despacho significa apenas isso, né? Ele não decidiu monocraticamente, né? Não emitiu nenhum juízo de valor sobre os pedidos contidos na inicial e quer ouvir todos os atores, né? Quer ouvir o Poder Legislativo, quer conforme manda a Constituição, né? Quer ouvir a Advocacia Geral da União, quer ouvir a PGR para daí sim emitir qualquer juízo de valor, tanto em relação ao conhecimento da ação, se conhece ou não conhece, em conhecendo sobre os pedidos liminares ou de mérito, né, que pode ser julgado de maneira conjunta pelo colegiado. Então, ao adotar o artigo 12, ele está apenas dizendo, ó, eu vou adotar esse tipo de rito, né, porque há outros ritos, né, como eu disse, ele poderia decidir sozinho e submeter a sua decisão para referendo do plenário, né. Ele optou por não decidir sozinho por enquanto e remeter para os órgãos, né, e depois submeter ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Ok. Então, doutor Paulo, para a gente finalizar, só então, para a gente deixar o servidor, aquela pessoa que também que almeja ser servidor, que essa lei ela não muda para quem já está lá dentro, né? Quem é técnico, continua técnico, quem fizer novo concurso vai ser exigido o nível superior, para a gente ter pessoas mais qualificadas, um melhor trabalho para o usuário da justiça, não é isso? Exatamente. Para aqueles que já estão, né, no cargo de técnico, que tenham apenas nível médio, né, e nós sabemos que tem muitos técnicos que hoje, mesmo antes da lei, já tinham nível superior, né, eram extremamente qualificados. O que muda agora é que para ingressar no cargo de técnico do judiciário não basta o nível médio, tem que ter o nível superior, numa tentativa aí do Poder Judiciário e do Poder Legislativo de melhorar a qualidade do serviço, né, a eficiência desse serviço, tendo nos seus quadros de servidores pessoas mais qualificadas, né, mas tudo objetivando o
a finalidade do Poder Judiciário, que é prestar serviços aos jurisdicionados, né? Esse é o maior beneficiário da alteração legislativa, né? Não é apenas os técnicos, né, que passarão a ter nível superior a partir da entrada em vigor da lei, mas o objetivo principal, a finalidade principal da lei é melhorar o serviço prestado aos jurisdicionados, né? As pessoas que procuram o judiciário para resolver os seus conflitos, né? No âmbito de família, no âmbito de trânsito, no âmbito funcional, né? No âmbito criminal, né? Nas diversas áreas aí jurídicas, que vai ter agora um técnico, né, melhor qualificado, com nível superior e que possa prestar um serviço melhor, mais rápido e mais eficiente para aqueles que procuram o Poder Judiciário para resolver os seus conflitos. Certo. Conversei aqui hoje com o Dr. Paulo Freire, do escritório César Brito e Advogados Associados, grande parceiro da Sejus em várias ações e várias causas. Dr. Paulo, muito obrigado em nome da Sejus. É sempre um prazer ter vocês aqui do escritório com a gente. Eu que agradeço novamente, né, pela oportunidade, e o nosso escritório está sempre de portas abertas, sempre à disposição na luta, né, na batalha jurídica para garantir os direitos aos servidores e às servidoras do Poder Judiciário da União no Distrito Federal. Muito obrigado. Obrigado, doutor Paulo. E você, associado, não deixe de ver as novidades em nossas redes sociais que estão aqui na tela. E você que não é filiado, lembre-se, não fique só, fique sócio.